aquele lance. Isso. Então, eu queria dar boa tarde a todos e todas. Eu vou apresentar o Jailson, dizer que é uma honra estar aqui com o Jailson de Souza e Silva, porque essa é uma aula de abertura dessa disciplina chamada Práticas de Interesse Social, que é do departamento, é da graduação, sabe, Jailson, do departamento de arquitetura da PUC, e com uma proposta de ser um ateliê vertical e interdisciplinar. Então, temos alunos também de outros departamentos, a gente espera que isso cresça, né? E aí, a ideia de fazer processos colaborativos, a gente elegeu algumas linhas de ação dentro da ideia de extensão universitária, assessoria técnica, né? Eu também estou falando em nome do nosso diretor, o Otávio Leonídio, em nome das professoras Maíra Martins e Raquel Coutinho, que está aqui nos prestigiando, que é um prazer receber você e todo mundo que está nessa sala, com uma esperança grande que esse seja assim, essa disciplina seja um passo que o departamento dá, né, tentando fazer assim, um grande guarda-chuva, unindo pesquisa, ensino e a realidade concreta das comunidades que estão ao nosso redor, construir juntos uma agenda, né? E que a gente não tenha só os alunos dentro da sala de aula, que a gente tenha nos territórios e que a gente tenha os moradores dos territórios também dentro da universidade, que eu acho que é nisso que a gente se inspira na Maré e quer construir alguma coisa em cima disso. Nós aqui hoje, Jailson, a gente está, né, a despeito, assim, toda essa situação de calamidade que a gente vive no país, e alguma desesperança, mas contexto de um grande desmonte que a gente tem atravessado, nós, no Departamento de Arquitetura, a gente também está vivendo um luto particular, né, porque nós perdemos muito recentemente 2 professores, né, do nosso quadro, e era um pouco assim a alma do curso, mas dizer que a gente está aqui com você hoje também é também um momento de emoção, porque a gente tem certeza que a coisa tem que continuar, né? Então, e eu tenho certeza que eles dariam muita força para todo tipo de iniciativa nesse sentido. Para quem não conhece, ele é geógrafo, educador, participou em 2001 da fundação do Observatório de Favelas, da Maré. Ele atualmente é diretor-geral do Instituto João e Maria Aleixo. Acho que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Acho que isso a gente quer muito estreitar essa relação também nessa perspectiva de construir metodologias de intervenção na cidade a partir da perspectiva das periferias, né? Então, dizer que a Maré é um grande laboratório, é uma inspiração para todos nós, é uma colcha de retalhos de inúmeras tipologias diferentes, organizações, redes que se formam e se reformam o tempo todo. Então, para a gente é uma grande satisfação mesmo, a gente espera aprender com o Jailson. Eu tenho que dizer, Jailson, que o que você me falou que é mandar, eu não consegui ver, porque eu já estava aqui com a turma, e se você quiser compartilhar uma tela, é isso? É isso, eu quero compartilhar uma tela com você, pode ser? Tá bom. Pode, Aí, claro. é porque os tópicos que eu vou estar colocando, entendeu? Tá Então, ótimo. aí fica mais fácil para acompanhar, até porque eu falo rápido, e aí tô tendo condições de acompanhar, ser mais fácil. Só que eu não sei se eu consigo acompanhar daqui. E como é que eu faço para compartilhar? Olha, eu acho que eu já dei essa autorização de Não está compartilhamento. aparecendo aqui para mim. Tá Não? aparecendo record. Embaixo, nesse verdinho, share screen. Share screen, tá certo. Isso. Isso. Aí, Agora quando tem que... você abrir, já vai aparecer as opções que estão abertas aí na sua tela, né? Entendi. Eu só que... Deixa... Isso, começou a aparecer alguma coisa. Só que Só agora que está eu... aparecendo o seu WhatsApp. Tá. Deixa eu ver se... E agora tá aparecendo. Agora está aparecendo palestras da favela no Isso. século XXI. Isso. Não, isso aí é outra coisa. Eu acabei de dar uma palestra de manhã sobre isso aqui. Deixa eu voltar lá.
Hoje o dia tá cheio, viu? Puxa, muito obrigada. Essa aqui. Só faltou o down ali. Uhum. Então, isso aí é só para referência para me acompanhar, tá bom? Tá Então ótimo. a ideia é que a gente converse um pouco, uns 40 minutos mais ou menos, se deixar eu falo 2 horas, e que a gente abra as questões e que aí a gente volte de novo. Eu tenho limite que eu tenho que, meio, tipo 10 para as 3, eu tenho que sair, que eu tenho que estar 3h30 na Maré hoje. Então, mas acho que a gente tem tempo suficiente para ter uma boa conversa, tá bom? Então tá bom, pode começar. Então, Tatiana, obrigado antes de tudo, você não perturbou em nada, foi muito gentil e muito solícita e muito dedicada à sua tarefa educadora, então eu queria antes de tudo te agradecer pelo convite, também te celebrar pelo seu engajamento, pela sua dedicação, porque não é só uma questão acadêmica, né? É um grau de compromisso de fato, como é que a gente se humaniza a cada dia, como é que a gente fortalece nossa democracia tão ameaçada nesses momentos, né? E como é que a gente se torna cada vez mais efetivamente humano, plenamente humano, num quadro de tanta violência contra a sociedade, contra as pessoas, especialmente contra os diferentes, né, dos setores dominantes. Então, como o Tatiana me apresentou já, eu me chamo Jailson Souza Silva, nome nada mais brasileiro, né, e ele expressa muito bem quem eu sou. Eu sou geógrafo, eu sou mestre, sou doutor em Sociologia da Educação, filho da PUC, inclusive, eu fiz meu mestrado e doutorado na PUC, com muita alegria. Fui professor da UF durante 27 anos, mas eu sou um negro, nascido na favela do Rio de Janeiro, na favela de Mangueirinha, filho de imigrantes nordestinos, eu sou 100% nordestino, só nasci no Rio de Janeiro, e essas referências são muito importantes para mim. Desde garoto, e principalmente depois que eu entrei na universidade, eu sempre tive consciência do meu lugar de exceção. Então, eu sou um ativista, eu fui o primeiro membro da minha família a entrar na universidade. Nós éramos muito poucas pessoas nessas condições. Então, desde adolescente, eu comecei na Igreja Católica a atuar na perspectiva de como se trabalha para a questão democrática, como é que a gente trabalha para uma construção de uma consciência histórica que nos permita fazer a revolução democrática, a revolução que nos permita nos emancipar como seres humanos, né? Então, esse é o sentido da minha vida e esse é o meu lugar de fala também, né? Então, eu trago aqui uma consideração sobre sociologia do conhecimento. No campo da epistemologia, tem 2 áreas que eu gosto muito, que é a filosofia da ciência e a sociologia da ciência, né? Tem um nome muito importante, que foi Pierre Bourdieu, para falar sobre isso, que também é uma pessoa de origem popular, também do interior, e que discute as condições sociais que permitem a construção do conhecimento. Então, o que eu busquei fazer a vida inteira foi construir referências teóricas e práticas que nos permitisse intervir no mundo, intervir na cidade especialmente, já que eu sou geógrafo de origem, mas também sou um sociólogo da educação, também trabalho com as práticas sociais, na tentativa de sempre trabalhar a partir desses elementos. Então, quando eu falo da minha origem, é porque ela orienta a minha epistemologia, ela orienta a forma como eu enxergo a cidade, orienta a forma como eu enxergo a ação humana, e isso é central de se considerar. Então, a partir disso, eu escrevi vários livros, né? E eu tenho aqui algumas referências de livro que alguns podem encontrar no site do Observatório. O Favela Alegridor, a gente lançou o Jorge Barbosa em 2005, a gente discute, é um tema central nosso aqui, toda a constituição da favela no século XX e como é que ela é representada e é trabalhada através de diferentes linguagens. Esse livro a gente fez uma edição ampliada, agora recente, foi 2020, a gente lançou A Favela Reinventa a Cidade, que é um livro que a gente trabalha também essa construção, até a partir de uma tese de que a favela venceu, e a gente vai explicar isso aqui por quê, e qual é a agenda central, efetivamente, hoje, para a favela e para a nossa cidade, né? Não só o Rio de Janeiro, mas as metrópoles em geral. A gente lançou em 2009 o que é a Favela Afinal, foi fruto de um seminário com vários especialistas, e em parceria com o BNDES, que a gente rompe, e eu vou falar muito sobre isso aqui, um determinado tipo de representação e definição da favela, e que se expressa em 2017, no seminário que o Instituto Maria João Aleixo fez na Maré, com pessoas de todo mundo, gente da Índia, da África, da Europa, que chama essa Carta da Maré, Manifesto das Periferias. O que é a Favela Final está lá no site do Observatório de Favelas, basta procurar no acervo. A Carta da Maré está no site da Uniperiferias, ou do Instituto Maria João Aleixo. Uniperiferias é um dos programas do Instituto Maria João Aleixo, e é fácil encontrar. E Favela Reinventa a Cidade está lá na nossa editora, editora Periferias, e está em livrarias também. E é um livro que está muito legal, estou muito feliz com ele. O que norteia essa nossa construção? Como é que a gente apresenta um projeto de revolução democrática para o Rio de Janeiro e para o Brasil? Né? Como é que a gente pensa isso? Para a gente fazer isso, a gente começou a trabalhar há muito tempo com a ideia de que o simbólico constitui o real.
Então, a gente precisa fazer a disputa do imaginário, das representações, especialmente sobre cidades, sobre as favelas, sobre as periferias, para a gente construir novas políticas públicas. Toda política pública, toda ação no mundo é justificada a partir do imaginário construído. Então, quando se mata 27 jovens na favela Jacarezinho e esses nomes não aparecem, fotos não aparecem, não aparece registro, porque são tratados como suspeitos, e imediatamente são classificados como suspeitos, e se fala apenas da morte do policial, naquele tipo de guerra de extermínio que o Estado estabelece contra as favelas e seus moradores, isso é fruto de um imaginário que acha que bandido bom é bandido morto e que, afinal, num processo de monstrualização que é construído sistematicamente desde que a gente nasce, a gente aprende quem é descartável e quem não é descartável. Então, desde criança, nossas mães e pais falam, não anda com essa menina que ela não vale nada, não anda com esse menino que é maconheiro, não acha que esse cano não presta, e a gente vai aprendendo que tem certas vidas que são mais valiosas do que outras, desde aquela distinção entre menor e adolescente, e quem que vale menos aí nessa ideia? É o usuário de crack, é a transexual, é o empregado no tráfico de drogas nas favelas. Então, esse processo de construção desse imaginário é fundamental de ser repensado, e isso define também como a favela é pensada. Então, para a gente pensar a favela no século XXI, a gente tem que pensar como a favela surge, no caso específico do Rio de Janeiro, né? A gente não tem muito tempo, mas é central entender que a favela tem forte ligação com o Estado, ou a falta de ação do Estado. O Estado brasileiro se constituiu a partir de dois elementos fundamentais. O primeiro papel dele, já desde a colônia, foi a partir da instituição de um grupo social característico dominante, que era um grupo social branco, né, homem, masculino, heteronormativo, desde então, e enriquecido pelas sesmarias, enriquecido pelas capitanias hereditárias, enriquecido pelos títulos de nobrezas, enfim, que recebia vantagem do Estado. Essa classe dominante, esse Estado, buscava controlar os corpos, e corpos específicos, corpos negros, corpos indígenas. Esse controle dos corpos para todos os níveis é a tentativa de obrigar a trabalhar, transformar em mercadoria, transformar as mulheres em efetivamente corpos de uso. Não é casual que nós negros mestiços, como eu, por exemplo, 80% dos pais são brancos, quer dizer, e quase 100% das mães são mulheres negras e indígenas. Então, havia um mercado efetivo, historicamente, até hoje hegemonizado pelos homens brancos, historicamente. Isso é fruto desse papel de Estado de controle e opressão dos corpos negros e indígenas, e de também se apropriar de grande parte da riqueza da sociedade e transferir para os mais ricos. Historicamente, eu falei aqui dos títulos de nobreza, eu falei aqui privilégios de acesso à universidade, eu falei de acesso à terra, mas tinha um conjunto de vantagens, e continua havendo, eu vou falar isso um pouco mais adiante, que permite que um grupo social específico, esse grupo branco, enriquecido, heteronormativo masculino, se apropria da maior parte da riqueza nacional, né? E para reproduzir essa desigualdade, a desigualdade se produz a partir dos capitais, da posse dos capitais. Capital econômico, capital político, capital informacional, capital cultural, capital escolar, e capital simbólico. São formas de capitais que permitem que determinadas pessoas tenham mais poder do que outras. Mas nós temos três meios fundamentais de reprodução da desigualdade. Eles são, primeiro, o patriarcado. O patriarcado não produz a desigualdade, mas é fundamental para reproduzir a partir do processo de opressão das mulheres, seja através do machismo, do sexismo, da misoginia, da transfobia e de tudo mais. Outro elemento fundamental é o racismo, tanto estrutural como institucional. Nós nunca podemos deixar de fazer isso. O racismo não é um efeito lateral da desigualdade, ele é um elemento estrutural para sustentar a desigualdade brasileira. Então, quando a gente fala em reparação, ações afirmativas, política de cor, todas as ações necessárias para garantir que os negros tenham acesso à democracia e seus direitos, é porque existe uma estrutura histórica que permitiu que eles fossem oprimidos, massacrados, e que nós, no caso, tivéssemos essa condição histórica de opressão. Então, o racismo estrutural e o institucional, expresso nas diversas formas como as estruturas institucionais funcionam, ajudam a reproduzir a desigualdade. Por fim, nós temos o que eu chamo de patrimonialismo institucional. O patrimonialismo tradicional, antigo, era expresso através de práticas como o nepotismo, que o Bolsonaro é especialista, através do clientelismo, do fisiologismo, o Centrão é especialista, mas existe uma forma mais sutil hoje de reprodução da desigualdade patrimonial, que é através de 5 elementos básicos. O primeiro dele é acesso a equipamentos e serviços.
o Estado funciona de forma tal que garante que determinados setores da cidade tenham mais direitos a determinados equipamentos e serviços que outros. Vou dar um exemplo bem trivial. Eu saí da Maré no último verão, no meu carro, o termômetro marcava 46 graus. Hoje em dia eu moro no Flamengo, e eu saí da Maré, por dizer, porque o Estado não garantiu o direito de segurança pública minha e dos meus filhos, nem de ninguém, pelo contrário. O Estado era um agente invasor através das forças policiais, e a gente não tinha condições de viver mais. Mas eu cheguei no Flamengo, estava 37. Então, era 9 graus de diferença apenas no deslocamento de 15 quilômetros na cidade. Isso chama-se racismo ambiental. A rua que eu moro no Flamengo, hoje em dia, o Geraldo Cruz, tem mais árvores que todo o Parque União, onde moram 30 mil pessoas. Quando foi feita a Olimpíada no Rio de Janeiro, se definiu que a Barra da Tijuca seria espaço privilegiado. Em nome disso, se fez o metrô, que se gastou 10 bilhões de reais para atender 200 mil pessoas por dia, enquanto você poderia gastar 5 bilhões para atender 4 milhões, transformando o Central do Brasil, os trens da Central do Brasil, o metrô. Isso é privilégio, isso é acesso a equipamentos e serviços alocados em determinado espaço da cidade das pessoas mais ricas. Outro elemento fundamental do patrimonialismo é a questão do acesso eu chamo de a estrutura tributária. Está tendo uma reforma tributária, há anos se fala nisso, e nós sabemos muito bem que 70% dos impostos no Brasil são indiretos, e quanto mais você ganha, menos impostos paga. Vai saber que nós temos 3 alíquotas do imposto de renda, que historicamente, mesmo durante o governo do PT, nós não tivemos nenhuma transformação nessa estrutura tributária que privilegia os mais ricos. O terceiro elemento do patrimonialismo contemporâneo é o acesso a crédito. Nós sabemos muito bem que temos empreendedores negros, que precisam de crédito, mas nós temos uma estrutura como BNDES, Banco do Brasil e outros bancos de fomento, que privilegia principalmente as grandes empresas. Só tem um detalhe, as 500 maiores empresas brasileiras só têm 4,7% de executivos negros, significa pretos e pardos. São apenas menos de 5% desses executivos e dessas empresas que são aquinhoadas com dinheiro público, a juros subsidiados. Isso é patrimonialismo. Por fim, nós temos a política de juros. Historicamente, o Brasil sempre foi um dos países com a maior política de juros do mundo, junto com a Turquia. Tudo em nome de combater a inflação. Só que a Europa, Japão e Estados Unidos também combatem a inflação, necessariamente não com política de juros. Essas políticas de juros, que se justifica, entre aspas, a partir de uma razão instrumental, sempre favoreceu o capital rentista. Os grandes bancos brasileiros se tornaram os mais lucrativos do mundo exatamente por causa desse tipo de política. Isso não é racional. Isso é lógica econômica para privilegiar o mercado financeiro. Por fim, nós temos um dos maiores absurdos do Estado brasileiro, que é a chamada ideologia meritocrática. Nós temos os principais postos do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, brancos, especialmente homens, mas também mulheres, e pessoas de classe média enriquecidas. E essas pessoas que respondem pelas políticas de controle, especialmente sobre os corpos. Basta ver pensar nos juízes, nós temos 16% de juízes que se declaram pardos, 1,7% que se declaram preto e o restante todos se declaram brancos. E são esses juízes, junto com os promotores também brancos, junto com procuradores também brancos, que encarceram 760 mil pessoas, e especialmente jovens negros de periferias e favelas. Em que mesmo com o quadro de tragédia da pandemia, mais de 70% desses juízes não aceitou a resolução do STF e não permitiu tirar pessoas da cadeia que tinham todo o direito dela sair, por causa dessa lógica racista. Então, esses 5 elementos compõem o patrimonialismo contemporâneo brasileiro, e junto com o machismo, com o patriarcado, e junto com o racismo estrutural, ajudam a compor as nossas bases da desigualdade. E a favela nasce para enfrentar isso. Então, tem um projeto dominante bem expresso na lógica desse ministro da deseducação, porque senão é o ministro da educação, esse infeliz, que fala ontem de que a universidade tem muita gente dentro da universidade, tem que ser para menos ainda. Quer dizer, um idiota desse que não percebe que a universidade sempre foi para poucos, falando que eu fui de 323 filhos, netos e bisnetos da minha avó, Doroteia, fui o primeiro a ingressar na universidade. Na Maré, na década de 90, assim, 0,5% da população só tinha tido acesso à universidade. Hoje, depois de um imenso esforço que a gente fez, chegamos a 4%. Então, e essa pessoa diz que a universidade está com muita gente ainda. Quer dizer, essa lógica de ter um Estado cada vez mais atendendo a poucos continua sendo e se expressa no imaginário dos anos dourados, já vindo para falar do Rio de Janeiro. Essa ideia que os anos dourados, década de 50, 60, que o Rio de Janeiro era legal, que o Rio de Janeiro era bom, tem expressa naquela figura do casamento entre a normalista e do aspirante lá do colégio militar. Essa ideia de cidade era cidade onde não havia espaço para nós, negros das periferias e favelas.
É um espaço em que só 15%, por exemplo, das crianças estavam na escola. E, efetivamente, não éramos nós. Então, havia uma cidade que a nossa presença era completamente invisível. E é assim que a favela surge no início do século, final do século XIX já aparece, no início do século XX ela vai se desenvolver, e um cara fundamental para isso foi Pereira Passos, né? Quando Pereira Passos, lá na reforma de 1902 a 1906, destrói as habitações da Avenida Central, vai construir o que atualmente é Rio Branco, e ele desloca 3.000 pessoas, ele ajuda a estar constituindo esse espaço. Em 1897, Barata Ribeiro destrói o Cabeça de Porco, que também era o cortiço, que era a forma de ocupação prioritária da cidade naquela época, e destrói e desloca também milhares de pessoas. Então, é um processo progressivo de fechamento da cidade, das áreas centrais da cidade, para a população empobrecida, para a população negra, especialmente. E por onde ela vai, ela começa a ocupar os morros. Conforme vai progressivamente, 1900, a gente apresenta no livro todo esse processo e etapa de construção das favelas no Rio de Janeiro, desde o início do século XX, né? E vai mostrando como é que havia necessidade de pessoas ficarem perto dos postos de trabalho, e também onde tinha mais acesso a produtos, e tanto não só trabalho, como acesso a determinados produtos. Então, vai havendo um processo progressivo. E como é que vai surgindo nesse processo a ideia e a representação da favela como um problema social, problema urbano, problema político. Havia sempre aquele medo da favela descer e provocar o caos, e cada vez mais vão se buscando caminhos para se pensar a extinção da favela e a remoção da favela. Então, nós temos um amplo processo, durante todo o século XX, por isso que eu falo que a favela venceu, de tentativa de remoção da favela. Esse processo acentuou na década de 60, e acentuou na ditadura, especialmente. Tivemos 140.000 pessoas, era uma população de favela que não chegava a 500.000, mais ou menos, entre 500 e 600. Então, um número imenso de favelas, especialmente das áreas mais valorizadas da cidade. Eu estava aqui ontem com o Ivani, e o Ivani é uma importante pessoa hoje da luta da sociedade civil, principalmente com a caminhada contra a intolerância religiosa, e ele agora chegou a doutor e chegou a professor da FRJ, e ele nasceu na favela do Esqueleto, que fica exatamente ali onde é o UERJ hoje. Então nós tínhamos essa questão desse paradoxo que tirava as favelas para levar à universidade onde esses moradores não tinham acesso, onde as pessoas das periferias não tinham acesso. Então a favela sempre foi, e quando a gente vai procurar estudar esse material, a gente não tem praticamente nada sobre as práticas de vivência das favelas. Todo o material que tem, basicamente, é sobre as políticas do Estado em relação à favela. Isso que a gente tenta inverter nesse livro. A gente tenta mostrar o que, de fato, a favela fazia, o que produzia, o que criava. E aí é deixar de pensar da cidade para um grupo social específico, para a partir de uma lógica social específica, né? E para isso a gente tem que inventar novos paradigmas, novos modelos de pensamento. A minha definição de paradigma, que é um conceito que é muito utilizado na filosofia da ciência a partir de Thomas Kuhn, é um pouco diferente. Paradigma normalmente é pensado como um sistema de teorias. Eu uso o termo paradigma para situar um sistema de pensamento, de práticas, de representação e de conceitos. Quer dizer, então não são só os conceitos que definem, é também a forma como a gente representa a realidade. E isso explica uma determinada forma. Como é que a gente pensa a cidade? Sempre a partir de 3 elementos. Primeiro, acesso a equipamentos, o acesso a serviços e o acesso à renda. Então, todos os índices que discutem cidade, vou pegar um índice progressista, entre aspas, que é o índice de vulnerabilidade social, que é usado em São Paulo. Como ele parte através desses 3 elementos, sempre se coloca as áreas ricas da cidade numa situação de menor vulnerabilidade. E tudo é com corzinha claras, né? Verde, amarela, azulzinha. E as áreas periféricas, como Itaim Paulista, como Capão Redondo, como Campo Limpo, etc., são apresentadas em cores escuras, sombrias, marrons, como áreas de altíssima vulnerabilidade. Porque se pensa a vida na cidade a partir desses 3 elementos e a partir de indivíduos. E é isso que eu quero discutir com vocês aqui. A gente, para construir o novo conceito de favela e para pensar a favela a partir de outro lugar, nós precisamos construir uma nova representação de cidade e favela. A pandemia mostrou muito bem a importância de outras referências para a cidade que não seja apenas a lógica do acesso a equipamento, acesso a serviço, acesso à renda. A gente trabalha isso a partir de um conceito que eu chamo de pedagogia da convivência. A convivência é um elemento fundamental na vida cotidiana. E simplesmente os setores de classe média, eu moro no apartamento há 11 anos, nesse apartamento aqui. Tem 23 apartamentos nele. Outro dia, faz tempo, morreu um vizinho. O Cícero é o porteiro.
ficou um tempão tentando falar quem era, qual o nome, etc. Eu não tinha a menor ideia disso. No tempo que eu morava em Nova Holanda, era impensável na Maré uma pessoa morrer na minha rua e eu não saber quem era, o que tinha acontecido, de onde vinha, quais os vínculos que tinha. Porque a favela consegue manter, muito a partir de referências rurais, um grau de convivência cotidiana que é fundamental para a sobrevivência das pessoas. Isso chama-se solidariedade orgânica. Quando eu tinha algum problema, as pessoas na favela não têm dinheiro para ficar chamando técnico para consertar o fogão, para ficar consertando um adulto, para ficar consertando a coisa, para cuidar da criança, etc. E tal. As pessoas passam a ter relações muito mais solidárias e cuidado um com o outro. Essa solidariedade orgânica permite também que as pessoas vivam o espaço público de outra forma. Quando eu estava discutindo o índice de vulnerabilidade social em São Paulo, eu perguntei, eu queria saber o seguinte, o que aconteceria na sua percepção de cidade se a gente perguntasse no índice qual é o índice de sociabilidade das pessoas idosas? Onde a gente teria um índice maior? Lá na periferia ou lá em Higienópolis? Se a gente perguntasse sobre a possibilidade das crianças brincarem na rua, onde a gente teria um índice maior? Lá em Campo Limpo ou lá nos Jardins? Se a gente perguntar sobre a possibilidade de criação coletiva no espaço público, onde a gente teria mais? Seria nas favelas e periferias ou seria nas partes mais ricas? Quer dizer, se a gente leva em conta que a vida é muito mais do que esse padrão funcional de consumo e de redução do ser humano ao homo consumos e essa capacidade de consumir a cidade a partir dos equipamentos, serviço e renda, a gente vê que a favela passa a ser reconhecida como espaço de sociabilidade, de convivência, e não é só de fraternidade nesse sentido piegas, é necessariamente de convívio na sua complexidade. A gente está falando da Maré, que tem 140 mil pessoas e 3 quilômetros quadrados. Nós estamos falando de pessoas, 45 mil pessoas convivendo diariamente. Tem que ter um grau de habilidade, de construção e de capacidade de sociabilidade muito grande para dar conta disso. Então, existe uma intensidade na vida na favela. Eu tenho um filho, que é o meu filho mais velho, ele é adotado, ele nunca quis sair da favela. Ele mora na favela, ele vem aqui na minha casa e fala: "Pô, isso aqui é muito chato, né, pai?" Porque ele tem lá o clube festival, por exemplo, que ele tem de pipa, que é inevitável, que ele adora soltar pipa, ele solta pipa até hoje, são centenas de homens, não só crianças, homens que gastam. Ele tem o grupo de pesca dele lá, que ele sai para pescar rigorosamente com o barco que o Carlos, que é o amigo dele, fez, com a rede que o Carlos fez também. Ele tem a equipe de futebol dele, ele tem o bar do Flamengo lá onde ele vê os jogos, ele tem forró, ele tem pagode, ele tem... Então a vida dele vem para cá, ele só gosta da praia, de surfar na praia de Copacabana, que é onde ele pedia quando era criança, né? Quando era menino de rua. Então, efetivamente, essa experiência da favela não é mais experimentada nos bairros formais da cidade, nos bairros nobres da cidade. Na periferia tem alguma coisa, mas nos bairros mais ricos certamente não tem. Então nós temos que superar uma representação de cidade centrada apenas no consumo, e especialmente no consumo de equipamento. É fundamental o acesso a equipamento, a serviços e à renda. A gente briga por isso, a gente luta por isso, mas não podemos reduzir apenas a isso. Porque que isso gera? Quando a gente trabalha a partir desses 3 elementos, nasce o que eu chamo de paradigma da ausência. Como é que eu criei essa ideia de paradigma da ausência? Quando eu fiz doutorado na PUC. Eu entrei em 95 no doutorado da PUC e no curso progressista. E minha professora era uma professora progressista, minha orientadora. E eu queria pesquisar o quê? O sucesso escolar de moradores da Maré, de jovens da Maré, é, é da escola pública. E ela ficou muito impressionada com isso e falando que era um absurdo, que a escola pública só produz fracasso, a escola pública não presta para nada. E eu falando para ela, se fosse só o meu caso, seria um bom estudo de caso. Porque todas as minhas referências racionais, toda a minha capacidade de sistematização, a minha fala, meu argumento, vieram da escola pública. Minha família não tinha repertório para isso. Meu grupo social também não tinha. Então, só que nós somos milhares, centenas de milhares, milhões de caras que souberam aproveitar a escola pública. Então é um absurdo pensar a escola pública apenas a partir do fracasso. E o fracasso escolar é o grande tema para avaliar a escola pública. Ela falou, isso é um absurdo, você é um neoliberal, se você quiser fazer esse trabalho, você tem que mudar de orientador. Ou então muda de tema. Eu mudei de orientador e defendi em 99 essa tese. Foi a primeira tese no Brasil a falar de sucesso escolar de pessoas jovens na escola pública. Todos os trabalhos anteriores é sobre fracasso. Eu lancei esse livro, Porque Uns e Não Outros, em 2003. Já tem mais de 7 mil exemplares vendidos, porque ele virou um clássico, porque é um dos poucos livros que falam de perspectiva de sucesso nosso, que nós podemos dar certo. Toda perspectiva é ausência, carência, precariedade. Porque como esses 3 elementos norteiam o que seria a cidade, a não cidade passa a ser a favela, passa a ser a periferia.
Então, você foi uma amiga minha, eu adoro dar esse exemplo, porque ela também era minha amiga da época da PUC, e ela foi é o melhor exemplo que eu tenho, eu dou sempre. Ela chegou, subiu até o terceiro andar da minha casa, ela nunca tinha entrado na favela, e ela muito solidária virou e falou: "É, de fato é muito feio, né, é uma pena essa desigualdade". E eu falei: "De fato é uma pena os teus olhos domesticados". Que não consegue perceber a beleza daquela velhinha ali na esquina, por exemplo, aquela sociabilidade que você não vê mais onde mora, você não consegue perceber aquelas crianças brincando de coisas que você nem imagina, teus filhos nem imagina brinquedos que existam, aqueles jovens funk que tá jogando, que são feitos pelos jovens daqui, que vão produzindo sua própria música, inventando sua própria corporeidade, por esse processo de construção dessas casas que foi provocado por essas pessoas, foi feita por elas e não por isso que aqui é a maré, que foi a ocupação desse espaço aqui pelo esforço coletivo e não através do esforço do Estado que garante lá no seu bairro, e principalmente você não vê a beleza daqui. Porque beleza você efetivamente tem a partir de um determinado lugar. É igual meu filho, outro filho também é um exemplo que eu adoro dar, porque eu não vejo melhor. A gente vendo Itália e Gana numa Copa do Mundo, ele adolescente falou: "A gente tem que dar o braço a torcer, né? De fato, os italianos são muito bonitos". E claro, eles inventaram o conceito de beleza. Nosso conceito de beleza é greco-romano. Se os ganeses tivessem inventado o conceito de beleza, ia falar: "Cara, que cor, hein? Que corpo desses negões, ó que boca, ó que cabelo", porque isso é uma construção. Isso é represa não existe a beleza em si do homem branco, não existe a beleza em si da mulher branca. É claro que isso é uma construção. Quando eu entrei na PUC a primeira vez, eu falei: "Cacete, beleza tem classe", porque eu efetivamente nunca tinha visto tantas mulheres bonitas dentro desse padrão. Então, isso é uma construção que essa amiga minha não tinha condições de fazer, porque ela tinha naturalizado essa perspectiva de apreensão da favela e dos seus moradores. Por isso que eu chamo de paradigma da ausência e sua lógica centrada na carência, na precariedade, na falta, na violência. É assim que se pensa. Eu estava dando um exemplo hoje, falando com um amigo certa vez, estava fazendo uma praça na favela, na Maré, e estava fazendo uma praça para reduzir a criminalidade, né. Eu falei: "Engraçado, né, quando você faz uma praça na área rica, é para exercer cidadania, para o direito cidadão. Quando se faz na favela, é para prevenir criminalidade". Que o pressuposto é que todos nós somos potenciais criminosos, principalmente os jovens, e logo tem que ter ações educativas, especialmente, né, esportivas, para evitar que eles entrem no crime. Não se faz isso quando se fala numa loja, num ginásio, dentro das áreas mais ricas. Então, a superação dessa lógica racista na política pública, nas políticas das organizações de sociedade civil, principalmente as instituições financiadoras, que elas atuam assim o tempo inteiro. Eu me lembro, por exemplo, que fui falar certa vez no encontro do GIF, com uma pessoa legal, com as pessoas que eu gostava, e eu falei, aqui discutindo a democracia. Foi agora, logo depois do governo Bolsonaro, em 2019. E as pessoas preocupadas com a democracia e com a sociedade civil. Falei, eu acho curioso, eu também estou, mas vocês falam como se nós estivéssemos todos no mesmo barco, e nós nunca estivemos no mesmo barco. Principalmente que aqui só tem 5 pessoas negras, 4 meninas negras na plateia e eu aqui na mesa. Eu quero saber se vocês aqui, qual de vocês prioriza agendas que são fundamentais para nós negros da periferia? Temos milhares e milhares de jovens mortos, a gente fala isso todo o tempo. Temos médias, em 2017 foram 62.000 pessoas assassinadas, principalmente jovens negros periféricos. Quem daqui tem como agenda central no seu trabalho a violência letal, especialmente da juventude negra? Nós temos mais de 700.000 pessoas encarceradas. Quem aqui tem o encarceramento como eixo fundamental da sua ação? Quem aqui tem a questão da descriminalização das drogas como eixo fundamental, porque afeta principalmente a população? A questão da descriminalização do aborto, a questão do saneamento básico, que possa efetivamente garantir. Então, a gente é obrigado a seguir a agenda de vocês, e vocês entendem que a agenda é educação para o mercado de trabalho. Então, eu falo, e isso, essa lógica de que nós temos só nos educar para o mercado de trabalho, não precisamos trabalhar a dimensão da arte, da cultura e assim vai, a gente tem que ser superado. Então, um dos primeiros projetos do Observatório de Favelas foi uma escola popular de comunicação crítica, chamada SPOC. E esse projeto a gente queria formar o quê? E formamos durante 10 anos, pelo menos, jornalistas, fotógrafos, cineastas, publicitários. O Cadu Barcelo, nosso queridíssimo, foi assassinado numa coisa de violência urbana. É um dos nossos principais jovens, um brilhante, que trabalhou 5 vezes favela, por exemplo. A ideia era que a gente tem que construir o olhar por nós mesmos. Porque quando eu me torno intelectual, como eu me torno a partir da experiência que eu tenho, é possível produzir um novo tipo de saber. Então isso que a gente produziu a partir do SPOC, do Conexão de Saberes, muitos outros projetos, foi o que a gente chama de paradigma da potência. A gente reconhece e constrói uma definição de favela a partir do que ela tem e não do que ela não tem.
Se você pega o conceito de aglomerado subnormal, até hoje existe, até hoje esse absurdo, e o IBGE diz que é uma decisão técnica, é assim que chama a favela e seus similares. Não tem um indicador positivo, todos os indicadores são negativos. Assim como nos planos diretores, com a ideia de assentamento precário, ou a mídia que chama de comunidade carente. A pior coisa que tem para a gente de favela e periferia é a autoestima. Nos ensinam desde garotos que a gente tem que ter vergonha da nossa cor, tem que ter vergonha do lugar que a gente mora, tem que ter vergonha do trabalho dos nossos pais, tem que ter vergonha de ser estudante de escola pública, tem que ter vergonha de origem nordestina. O tempo inteiro nos falam que a gente não pode e que a gente é vítima de uma estrutura. A esquerda diz que nós somos vítimas de uma estrutura simplesmente perversa. E por isso o cara rouba porque é pobre. O que é uma grande sacanagem. Cara, como é que você ousa falar que o cara é pobre se nós temos 99% da população que não está se envolvendo em roubo e não vive em redes criminosas? E quando a classe média rouba? A gente pode falar que todo advogado rouba, por exemplo, o cara rouba porque é advogado. Então, mesmo o campo dito progressista trabalha nessa perspectiva de uma lógica centrada na carência, na precariedade e na violência para definir a favela. Então, ou a gente pensa a favela de outro lugar, e por isso o trabalho do Imagem do Povo é pensado a partir disso. Nós não queremos idealizar a favela. A favela tem muitos problemas provocados especialmente pelo Estado, principalmente no campo da segurança pública, acesso à renda, acesso à tecnologia, acesso à universidade, vários acessos. Mas ela tem muita criação, tem muita invenção, tem muita capacidade de inventar soluções. E isso tem que ser levado em conta. Então, quando eu falava com meus alunos na UF, prática de ensino de geografia, cara, quando você for para a escola pública fazer o estágio, vê o que tem, não olha apenas o que não tem. Porque é uma grande sacanagem, porque a escola pública tem professores ativos, tem estudantes, tem famílias, tem pessoas dedicadas à direção, que buscam enfrentar os limites de um secretário de educação como esse. Isso aí só foi mais sincero, mas tem muitos que pensam a mesma coisa, tem que investir menos em educação porque não tem sentido. Então, esse tipo de perspectiva, a gente continua revelando a potência. E por que não se vê potência na escola pública? Porque é o espaço priorizado dos negros e periféricos e favelados. Quando tem espaço na escola, como as escolas técnicas, por exemplo, ou quando tem escolas de aplicação, aí são muito mais reconhecidos. Então, reconhecer esse paradigma da potência e superar o sociocentrismo, esse olhar, por exemplo, das classes dominantes que tendem a olhar para os nossos territórios, para a favela e periferia, a partir do seu lugar de origem, a partir do seu lugar de fala, a partir da forma como ele se coloca, é fundamental. E para isso a gente tem que abrir cada vez mais espaço. Então, a gente precisa cada vez mais garantir o direito a mobilidade na cidade. O que é direito à mobilidade? Não é direito só à circulação, porque nós temos que ter mobilidade também educacional, nós temos que ter mobilidade cultural, nós temos que ter mobilidade econômica, mobilidade social e especialmente simbólica. Temos que ter o direito de circular em todos os espaços. Eu me lembro quando eu entrei na UF, eu era favelado, morava na Maré, meus cabelos estavam contra a gravidade, eu usava só uma sandália de franciscana e usava mochila de couro. E teve uma professora de história que votou na monarquia. Eu entrei em 91 na UF, em janeiro de 92, e ela falou que era a expressão da decadência da universidade. A raiva dela, a intolerância já era uma coisa muito forte. E eu tinha mestrado e entrei com concurso, e ela era graduada, entrou pela janela e ainda recebia uma pensão do avô dela, que era marechal. Essas pensões militares aí famosas, que são absurdas. Então, esse grau de intolerância se expressa em várias formas. Então, quando eu falo aqui que a favela venceu, é porque, apesar de toda essa intolerância, a partir das políticas históricas de remoção, a partir da falta de investimento, a partir da luta que tem que fazer para ter acesso a equipamentos básicos, você gasta 300 milhões de reais para botar o teleférico no Alemão. E 70% do alemão não tem saneamento básico. Isso é uma política que juntou o governo municipal, o governo federal, o governo estadual. Por quê? Porque simplesmente não você tem nem preocupação em se escutar o que queriam se fazer a mesma coisa na Rocinha. A Rocinha teve que se mobilizar, para quem se lembra, lutar, sair em passeata pelas ruas da Zona Sul para se colocar a favor do saneamento e não de um teleférico que está parado há muitos anos. E só por isso Cabral merece ficar esse tempo todo e muito mais na cadeia, e não só ele. Então, essa lógica de pensar a favela como espaço que foi dominando cada vez mais a realidade da cidade é central. E a gente pensar que foram essas práticas, essa capacidade. A arte urbana hoje, contemporânea, é basicamente nascida, criada nas periferias, em todos os níveis.
Essa disputa estética das mulheres negras no campo do cabelo, no campo das roupas, no campo da dança, também é uma disputa política fundamental. Então, hoje a gente disputa em todos os campos, e hoje nós temos uma geração de jovens, graças a essa galera que veio antes de mim, a minha geração e outras, que tem orgulho de falar que é da quebrada, tem orgulho de falar que é favelado, tem orgulho da sua origem, tem orgulho da sua cor, tem orgulho da escola que estuda, tem orgulho da sua trajetória. E isso foi a maior invenção da minha vida. Foi eu transformar em força tudo que era considerado fraqueza. Eu não preciso falar que eu sou nordestino, eu nasci no Rio, mas eu sou 100% sangue nordestino. Imagina que tem o nome Jailson no Rio de Janeiro, na classe média. Jailson é nome de Paraíba. Imagina você adquirir orgulho de ser um Jailson Souza Silva. Imagina se eu não preciso falar que é negro, as pessoas falam, mas você não é negro. Eu falei, os racistas não se confundem. Os racistas sempre... Eu carrego na alma várias coisas que os racistas me fizeram, em vários níveis da minha vida. Então, certamente, você pode me considerar negro, eu acho isso quase que ofensivo, porque eu tenho orgulho da minha trajetória. Eu não tenho orgulho do meu sangue branco, eu tenho o sangue do opressor. Tenho orgulho do sangue da minha avó, empregada doméstica, preta, cafusa, mãe solteira na década de 20 no Nordeste. É ela que eu carrego no meu sangue. E ter esse orgulho é fundamental. E transformar em força. Uma vez eu estava na palestra com o professor da PUC, eu estava na Casa França Brasil, falando de arte e periferia. E ele falou, Jair, você é muito desigual estar na mesa contigo. Porque quando eu acabei de falar, ele também, todas as perguntas foram para mim. Ele falou, você tem todo o repertório acadêmico, você adquiriu esse repertório acadêmico, só que você tem uma vivência, uma experiência que é muito rica e que se eu tivesse lá também perguntaria a você. Então, essa é a nossa força. Nós não abrimos mão da academia. O primeiro projeto que nós tivemos na Maré foi um pré-vestibular comunitário, que é uma vergonha. Eu acho um absurdo a gente ter que fazer um pré-vestibular comunitário, porque a universidade é absolutamente excludente historicamente. Mas nós fizemos e entrou muitos jovens na favela, porque a universidade amplia o repertório, ela amplia nossas possibilidades de compreensão, amplia conceito, mas ela sozinha, ela também se revela excludente, hierárquica, perversa, muitas vezes, que legitima determinado tipo de saber. Então, construir efetivamente pares de potência é saber conectar os saberes. É reconhecer o que a favela tem de rica, de importante, ao mesmo tempo saber o que os conceitos, o que a epistemologia acadêmica pode se juntar a uma nova epistemologia, que a gente chama de epistemologia periférica. É um processo sistemático de produção de conceitos e conhecimentos derivados efetivamente da periferia e a partir dessa conexão. A gente não ignora o saber eurocêntrico, mas a gente quer se apropriá-lo, quer antropofosizá-lo, como já dizia o João de Andrade. Essa antropofagia é fundamental para a gente reconstruir conhecimento no século XXI. E é isso que a gente busca fazer no Instituto Maria João Aleixo. Eu saí da direção do Observatório em 2018, criamos o Instituto João Aleixo em 2017, um grande desafio no quadro de Temer, no quadro de recessivo, porque nós estamos produzindo um think tank, que é um centro de altos estudos, que propõe novos conceitos, principalmente para difundir o paradigma da potência no mundo, não só no Sul como no Norte, porque seja em Londres, seja nos Estados Unidos, seja na Índia, seja na China, a ideia de que a favela, a periferia, a carência, a precariedade está disseminada. Então, nós criamos uma rede internacional, nós temos uma revista chamada Periferias, que circula em 4 idiomas, português, espanhol, inglês e francês, e que tem contribuições do mundo inteiro, sempre procurando mostrar experiências criativas, inventivas, potentes, em periferias de todo o mundo. Então, o Instituto trabalha com cursos também, principalmente centrados na educação antirracista, centrado na construção de uma epistemologia que tenha base afro-brasileira, que tenha referências cada vez mais em novos pensadores, em novos intelectuais. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha com centros. A gente tem que lutar pela defesa da democracia. Então, nós temos o Centro de Formação Política, que é o IPAD, que é o Instituto de Pensamento e Ações para a Defesa da Democracia, que tem mais de 2.000 estudantes no Brasil inteiro, centrado em formar novas lideranças principalmente periféricas e especialmente negras. E isso passa também por a gente discutir uma agenda política para 2022 para enfrentar o fascismo, para enfrentar a extrema-direita. E para isso nós temos que eleger cada vez mais pessoas negras e periféricas. Então, nosso grande desafio hoje é como é que a gente amplia a presença das mulheres, dos homens negros, porque nós temos muito poucos homens negros no campo da esquerda hoje. Os homens negros, infelizmente, estão muito mais vinculados à igreja pentecostais. É um grande desafio, então, propor uma agenda propositiva porque os homens negros sofrem mais consequência, muitas vezes, do racismo, porque eles também são algozes, eles são os principais responsáveis pelos feminicídios, são maioria na cadeia, maioria no cemitério, maioria nos empregos de pior qualidade, maioria fora da escola, né? Maioria dos assassinatos. Então, nós precisamos fortalecer uma agenda que passe por uma discussão política sobre que democracia nós queremos. E, nesse sentido, os grupos dominantes que têm privilégios, a gente sempre fala o tempo inteiro, nós não temos nenhum problema com a pessoa,
que é branca e privilegiada. Nós estamos combatendo a estrutura racista, a estrutura perversa e machista, mas as pessoas brancas privilegiadas têm que ter consciência e responsabilidade com seu privilégio. Isso, a Neca Setúbal, uma amiga querida, tem muita consciência disso. Eu sou responsável por ajudar a reduzir os privilégios e fortalecer a democracia. Eu não posso me calar, eu não posso me omitir, eu não posso fazer de conta que isso não me afeta porque eu não sou estruturalmente responsável e pessoalmente responsável. Eu faço parte dessa estrutura. Então nós temos uma agenda aí fundamental, que é a agenda de segurança pública, que é a questão mais importante hoje das periferias. A milícia já domina 1/3 do Rio de Janeiro. Isso é muito grave, porque a milícia são grupos dominados por agentes policiais que ocupam o território e simplesmente extorquem a população do território. E a polícia, isso se deve graças à ação leniente das forças de segurança. Nós tivemos a UPP, que foi consagrada como uma grande política, e poderia ter sido, e ela, de 40 UPPs, 39 NA de tráfico de drogas, só uma na região de polícia. Isso é uma vergonha. Isso mostra a conivência do Estado carioca com, efetivamente, esse tipo de grupo absolutamente perverso. Então, nós temos a prioridade para combater uma determinada facção. Então, nesse livro, a gente apresenta, esse novo livro, uma discussão de uma agenda de segurança pública, que é o tema mais relevante, mais imediato. Temos que trabalhar desenvolvimento sustentável. O racismo ambiental é estruturante na favela. Eu tinha um filho que, enquanto a gente morou na favela, até os 5 anos, ele teve que tomar adrenalina 2 vezes. Tinha bronquite sequencial. Depois que a gente mudou, ele nunca mais teve. Isso mostra a perversidade de você ter o pior ar do Rio de Janeiro, que está ali exatamente na Maré. E nós não temos nenhuma política. Foram feitos 3 conjuntos habitacionais na Maré desde a década de 90, depois da Eco 92, e não se plantou uma árvore em nenhum deles. Então, essa questão de produção, aumento da renda, geração de renda, e principalmente a agenda de reconhecimento de direitos. Nós temos que entrar numa geração de luta pelo direito das mulheres, luta pelo combate ao racismo, discriminação das drogas, direito ao aborto, porque essa pauta não é uma pauta universal, é uma pauta que afeta de forma direta, especialmente a população negra e periférica. É isso que constrói a nossa ação como membros da sociedade civil, como membros de um coletivo de pessoas negras e intelectuais. A gente tem, obviamente, pessoas brancas, eles não têm culpa de ter defeito de cor, ironizando um pouco o livro Defeito de Cor, que é como se chamava, por exemplo, Os Negros, é um livro maravilhoso da Ana Maria Magalhães, eu sugiro que leiam, um livro lindo, com a história e a biografia de Luísa Maim, romanceada, e que fala um pouco sobre esse processo de produção da potência negra. Então, essa perspectiva da gente ter essa diversidade é fundamental. Nós queremos cada vez mais estar juntos, irmanados, negros, brancos, indígenas, de todos os tipos, de todas as condições, de todas as orientações sexuais, para construir a cidade humana e fraterna que nós precisamos. E para isso a gente tem que combater a extrema-direita. E a gente não combate a extrema-direita com ódio, porque o grande mérito de Bolsonaro foi trazer para o campo da vida pública, da política, emoções primárias absolutamente enraizadas em parte de nós, que é o ódio, a ira, o medo, a hostilidade, a intolerância, com a diferença. E nós temos que responder a eles com amor, com generosidade, com bondade, com solidariedade, com fraternidade e principalmente com capacidade de conviver na diferença. Esse é o nosso desafio. É isso que eu prego, é isso que eu defendo e é isso que eu queria começar com vocês para a gente abrir. Obrigado. Obrigado, Jailson. A gente abriu agora aqui algumas inscrições. Vamos ver se alguém quer arriscar alguma pergunta, mas eu vou começar já com uma. É uma curiosidade, né? Porque você vê aqui, a maioria da sala, nós somos arquitetos, urbanistas, em formação, já formados, né? E aí, sobre essas intervenções em favelas, eu queria muito saber o que vocês estão discutindo hoje nas redes, né? Quando se fala dessa potência e desse novo desenho, né? De como é que a gente enxerga isso fora do paradigma da carência, da ausência, esses grandes projetos em favelas, né, é um pouco e hoje em dia a gente reconhece como que é importante que o território tenha uma certa, enfim, autonomia nisso, na discussão do que precisa ser feito, né? Não só também das grandes intervenções, mas as microintervenções. Você acredita nessa ideia de um território, por exemplo,
como ele é muito produtivo, e você está falando sobre isso, né? Porque existe uma produção imobiliária, existe produção, você estava falando dos EPIs que foram produzidos durante a pandemia, quer dizer, tanta coisa, tanto capital que existe dentro da favela, não só político, mas você acredita ainda, a pandemia nos trouxe uma lição também que o Estado é fundamental, né? Então, quando falava-se muito em autonomia, empreendedorismo, aí me lembro das publicações do Celso Ataíde, Tá picotando, Tatiana. de shopping, das holdings da favela, a favela Sim, por ela mesma. Favela Hold, Como é sim. que você... é isso, porque, de certa forma, fica parecendo que a favela poderia ser... A favela pode ser por ela mesma? Qual é o risco de ser a favela por ela mesma? E as lições que a pandemia trouxe, no sentido de que o enfrentamento da pandemia, a favela por ela mesma, ela deu resposta muito mais do que a cidade, mas, ao mesmo tempo, existe o SUS, existe essa questão da maré, né, ajudando aí, né, como um território específico com vacinação em massa. Então, eu queria te provocar um pouco nesse sentido, né? De lá para cá, como é que você entende as intervenções do Estado e como é que a favela pode nos dar uma lição para a cidade? É como território autônomo, é como território amplo, entendendo a cidade como uma só? Como é que você vê agora essa aposta para o futuro aí de novos programas, novas políticas públicas em relação aos territórios? Então, essa tua pergunta é fundamental, Tatiana. Primeiro é isso, eu acho que existe determinadas lógicas que a gente tem que ajudar a romper. Primeiro, o trabalho de solidariedade, não só na Maré, a rede de solidariedade, principalmente liderada pela rede da Maré, o Observatório também atuou, o Instituto contribuiu, mas ele só pôde funcionar porque nós tivemos uma junção de um conjunto de atores. A Fiocruz, que é o órgão do Estado, embora em frente à lógica desse governo, foi fundamental para construir toda a política lá, tanto da vacinação como da testagem. Nós tivemos um apoio de empresarial gigantesco, diferentes empresários sensibilizados, pessoas ricas, que ajudaram a viabilizar o apoio a 18 mil famílias, por exemplo, né, num primeiro momento, especialmente. E nós tivemos organizações da sociedade civil muito mobilizadas, jovens e voluntários, garantindo que as pessoas... Por isso teve um nível de morte tão baixo na Maré também em vários outros cantos, porque tinha muito mais solidariedade, apoio e suporte. Então, essa junção é um equívoco achar que o mercado pode dar solução para o problema da favela. Eu tenho muita crítica a esse tipo. O Celso Ataíde é meu amigo, eu gosto muito dele, mas o que ele estava procurando ali era potencializar a importância de fortalecer os empreendedores das favelas. Isso não era lido como nós não precisamos do Estado, isso não era lido como a gente não ter necessidade de políticas públicas. A gente precisa construir outra política que reconheça, e esse foi o erro fundamental do PAC, que reconheça as demandas da favela e a potência e criatividade ali existente e que temos que ter participação nas políticas. Esse é o grande equívoco, mas é fundamental ter política pública. É um absurdo você pensar que o filme de maior sucesso, talvez, da história do Brasil, que foi Cidade de Deus, no sentido internacional, ele foi ambientado, as primeiras cenas iniciais, para quem se lembra, década de 60, a Cidade de Deus na década de 60, foi feito num conjunto habitacional da Zona Oeste. Quer dizer, 40 anos depois estava se reproduzindo a mesma política equivocada. Essa política habitacional é um absurdo de expansão. O Minha Casa Minha Vida é uma vergonha. Você gastar 400 bilhões para ter um projeto que pensa a partir dos interesses dos empreiteiros, muito mais que moradores. Você amplia a cidade de um jeito absurdo. A cidade do Rio de Janeiro é uma das mais extensas do mundo. Vocês, como arquiteto urbanista, sabem disso. É um absurdo. O Sérgio Magalhães reitera isso o tempo inteiro, que a gente siga expandindo a cidade, o Fajardo agora também, que é secretário, enquanto você tem áreas como a Leopoldina, áreas como a região suburbana e o próprio centro, que já tem uma estrutura urbana que pode ser muito melhor aproveitada, com pequenos empreendimentos cooperativos, empreendimentos organizados a partir de ações solidárias e que envolva tanto o Estado como o mercado, como pessoas e coletivos e de cooperação. Essa possibilidade é que tem que estar colocado hoje. Então, me parece que a Maré tem essa expressão, tem mais de 3.200, nós fizemos o censo Maré, tanto populacional como econômico, nós localizamos mais de 3.200 empreendimentos. E nós não temos uma agência bancária.
Isso é uma vergonha, você ter uma região com 140 mil pessoas, maior que 96% dos municípios brasileiros, e não conseguir. E nós lutamos anos para ter uma agência bancária. Anos. Simplesmente os bancos falaram que não, era uma área de risco, não podia ter. E tinha na Rocinha desde a década de 80, na época do governo Brizola ainda. Então, essa junção de um papel ativo do Estado como escuta, que efetivamente construa uma agenda de longo prazo. Qual é o problema da nossa política pública? E não só da política pública, eu fiz uma reunião há pouco tempo na Light e foi a mesma coisa. Ela é fragmentada, ela é pontual e ela alterna. Basta mudar. O Paes fez 2 mandatos seguidos, por exemplo, quando vem o velho e assume, desconstrói tudo que ele fez. E o Paes muitas vezes nega coisas que o Crivella não pode porque ele não fez absolutamente nada, mas também não inventa coisa que a gente já tenha feito antes. Quer dizer, então, essa necessidade da gente pensar de forma plural, regular, sistemática, de longo prazo e a partir dos interesses locais é fundamental. Um projeto de cidade, por exemplo, hoje, não pode ignorar a importância da convivência. Então, nós temos que trazer para a política pública a dimensão da solidariedade. Como é que a gente lida com os idosos? Como é que a gente lida com o espaço público para as crianças? A cidade se tornou, basicamente, principalmente a cidade formal, um espaço de circulação e não mais de encontro. Uma das poucas coisas que a classe média carioca fez com muito mérito, foi recuperar a ideia de blocos de rua. E, com isso, recuperar a rua para as pessoas, para o carnaval. Coisa que tinha se acabado com a lógica de só fazer nos clubes ou só fazer, por exemplo, no sambódromo. Então, existe aí um processo de reapropriação do espaço público pela diversidade, que é o esforço fundamental que a gente precisa ter em termos de agenda. E isso tem que romper com certo sectarismo. A gente teve problemas já na Maré de as pessoas acharem que não podia ter brancos de classe média trabalhando na favela, porque isso era uma lógica colonial, que isso era reprodução da desigualdade. Fala, ó, uma pessoa que tem disponibilidade, coragem, vontade de trabalhar na favela e oferecer sua inteligência, sua competência, seriedade, tem que ser levada a sério. Isso é um absurdo, isso não é reserva de mercado. Nós temos que ter cada vez mais pessoas trabalhando juntos na sua diversidade. E isso que nós procuramos fazer em todos os cursos do Observatório de Favela e do Instituto. Nós queremos essa diversidade. Claro que nós temos prioridade de pessoas negras. Claro que nós temos a prioridade de pessoas da periferia, que elas têm muito menos acesso. Então, mas mesmo assim nós temos que ter outras pessoas que tenham outros saberes e outras experiências. Porque isso ajuda a criar essa cidade. Então, me parece que a política pública tem que ter cada vez mais competência. E temos que ter outro estatuto jurídico. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Direito à Favela, que eu faço até a orelha, que é de um amigo, o Alex Magalhães, do IPUR, da FRJ, em que ele tenta apresentar, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem que o Estado tem que dar título de propriedade. Mas na favela, quando eu comprei a minha casa na favela, eu fui na casa do filho herdeiro da Dona Maria, que tinha morrido, nós fomos junto à Associação de Moradores, assinamos um documento, o presidente da Associação de Moradores atestou que ele estava me vendendo a casa, assinou e reconheceu a firma, e a gente tinha um documento de transferência. O documento que eu usei quando eu vendi a casa da mesma forma. Quer dizer, a Associação de Moradores são espaços titularizados que têm documentação, porque o Estado não reconhece essa documentação. A Maré tem 4 hoje administradoras de imóveis, locador, tem um mercado de imóveis gigantesco e que circula, porque as pessoas reconhecem, mas o Estado não reconhece a propriedade, porque não é ele que dá o documento. Isso não tem cabimento. Então, tem necessidades hoje de novas formas institucionais, é igual à questão da discriminação das drogas. É uma vergonha que o Estado, objetivamente, priorize, continue priorizando a guerra às drogas, num contexto que cada vez mais países brigam contra isso. E esse é o maior problema que nós temos na favela hoje. Um problema capital, porque é vida, é direito a ir e vir. Quando, cada vez que a polícia tem ocupação na favela, são milhares de crianças, 14 mil crianças ficam sem aula, pessoas que não são atendidas nos postos. O grau de estresse, depressão é imenso na favela por causa disso. E profissionais que se recusam a ir trabalhar, porque um braço do Estado, que é o braço armado, simplesmente, em nome de enfrentar 500 pessoas, destrói a vida de 140 mil, fora atirando as outras. Então, me parece que essa lógica que você traz, concluindo, é fundamental de ser pensada dessa forma integrada, de forma mais integrada com o poder. É importante que as pessoas, que as lideranças, que as organizações tenham poder de se colocar e de construir essa política de forma integrada. Me parece que é esse o caminho, e através, principalmente, de fundos de desenvolvimento local. A ideia de fundo de desenvolvimento comunitário hoje é fundamental, que vários atores, seja do mercado, seja do Estado, seja da sociedade civil, se juntem, criem fundos de um programa para 2030, 2040, 2050. Que a gente tenha um programa de longo prazo e tenha todo o monitoramento disso. Nós não podemos pensar numa escala de 4 anos. Nós temos que pensar numa escala de 10, 20, 30 anos, cada vez mais. Uma geração. E aí construir as ações de forma integrada. É isso que a gente procura cada vez mais disseminar através do Observatório de Favela, da Rede da Maré e do Instituto Maria João Aleixo.
E estou agradecido pelas pessoas, Rayane, que falou que passou por lá, muito orgulho desse legado, Leslie, e o que vocês estão falando. Pedro, obrigado pelas falas. Que a gente sempre passe muita energia. Jailson, boa tarde, Carla. excelente fala, gostei bastante. Vou transcrever aqui o que o Pedro está falando, porque ele deixa um pedido a você, né? Ele fala, muito obrigado pela fala. Ele gostaria de saber mais sobre as redes de solidariedade que já existiam antes da pandemia e que se identificaram a partir da pandemia e como essas ações imediatas e emergenciais. Aí ele pediu para você descrever mais sobre alguma dessas redes e suas atuações. Na verdade, Pedro, a própria ação, principalmente das organizações, tanto estatais como da sociedade civil, funciona como redes de cuidado, de atenção. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, mas tem também vários trabalhos na escola, e principalmente nós temos a Redes, eu falo muito da Rede da Maré, porque a Redes tem uma vocação, tirando o Festival de Mulheres, ela trabalha no território da Maré, tentando criar novas formas de pensar toda a política de desenvolvimento. O Observatório de Favelas tem uma perspectiva mais nacional. A gente tem várias vezes projetos que atingiram todos os estados, como Conexão de Saberes, né? Também a SPOC, assim como o Instituto Maria João Aleixo, que já tem um projeto internacional, uma perspectiva. Então, há várias redes são construídas. Por exemplo, a rede tem um trabalho de gastronomia, que faz curso de gastronomia com mulheres, e trabalha na Casa das Mulheres, e trabalha a questão dos direitos. Muitas mulheres adquiriram o empoderamento e a consciência de sua força, e com isso puderam mudar seus casamentos, por exemplo, a partir dessas redes. Então, isso gerou novos tipos de rede. Tem trabalho sistemático de registro das situações de violência, de conflitos, por exemplo, que também é um trabalho sistemático. Então, e tem vários coletivos informais que se organizam para estar cuidando nas próprias ruas. Então, tem um processo aí característico da favela que é de heterocuidado muito grande, porque as pessoas dependem umas das outras. Quando eu saía de casa, por exemplo, eu tinha um filho pequeno, muitas vezes meu vizinho que ficava com ele. Não tinha uma pessoa que ficasse lá muitas vezes à noite, final de semana e outras coisas. Então, essa rede de solidariedade, de fato, já é característica, porque é necessário. Por isso que eu falo que é orgânica. Não é porque as pessoas da favela são melhores ou piores. Elas são iguais às outras. Tem representações conservadoras, teve muita gente votando em Bolsonaro, por exemplo, lá também, mesmo sendo negro, muitas vezes mesmo sendo o bandista, do candomblessista. Então, não é essa a questão. A questão é que as condições do lugar, o processo de vivência, de pertencimento, faz com que haja um processo mais sistemático de troca, de partilha. E é claro que isso vai mudando. A favela, quando era menor, tinha situações mais próprias. Hoje tem. É claro que, por exemplo, a violência do tráfico de drogas e das milícias dificulta esse problema. Porque o tráfico, por mais que ele tenha identificação, porque são pessoas crias, muitas vezes, mas o compromisso é com a facção. São jovens, muitas vezes jovens não têm limites. Imagine se nas nossas casas, nossos filhos adolescentes, jovens definissem as regras. É assim que acontece no espaço da favela. Então, muitas vezes, eles definem a partir de interesses específicos. Isso é um absurdo o Estado permitir isso. É um absurdo que nós temos hoje, cada vez mais, todas as favelas e periferias com a soberania privatizada. Quem define as regras são as facções criminosas. Então, me parece que, ao mesmo tempo que nós temos redes de solidariedade, nós temos tensões que ajudam a dividir as pessoas, né? E temos também estruturas de poder. O tráfico, por exemplo, sempre teve, com as famílias mais precarizadas, com as famílias em pior situação, o tráfico de drogas, historicamente, criou uma rede de solidariedade muito grande. Desde levar a pessoa no hospital, comprar uma fralda, levar para a escola. Teve uma situação absurda de um menino que a gente estava muito preocupado, que era um menino genial, de 9 anos, ele já era uma liderança, e eu encontrei com ele uma vez, ele estava com 4 meninos que ele já liderava, e ele era muito identificado com o tráfico. E o traficante obrigava a ir para a escola. Quando mataram esse traficante, ele fala, né, tem uma entrevista imensa dele no livro, Relatos de Vida, um dos caras mais brilhantes que eu já conheci, e ele cuidava das crianças para não entrarem no tráfico. Porque ele fala, eu não preciso de ninguém entrar. O tráfico já tem muita gente para entrar no tráfico. O tráfico não tem condições de empregar. Aí teve outro, quando ele morreu, que passou a protegê-lo, ele foi expulso da escola. E ele veio lá nos procurar como ele conseguia vaga na escola. Um dos chefes do tráfico procurando vaga na escola do menino que foi expulso dela. Quer dizer, então tem uma dinâmica aí que envolve as várias redes sociais. As igrejas sempre têm redes de pertencimento e proteção. O nome do nosso instituto é Instituto Maria João Aleixo, porque Maria, Joca e Maria Aleixo tiveram 5 filhas e um filho, criados na favela, todos chegaram à universidade, 100%.
Eliana é uma catedrática da USP, a Ana é professora titular da UFRJ, o Hélio foi secretário de Desenvolvimento Social. A Nalva é diretora do Observatório, e assim vai. Todos tiveram uma trajetória lindíssima, e eles se dedicaram a vida inteira à ação comunitária. Quando se mudaram para Paraíba, de volta para a cidade natal deles, com 12 mil habitantes, criaram um centro de atendimento a idosos e doentes mentais. Porque nós nunca podemos esquecer nossa origem. Eu sempre choro quando eu explico a razão do nosso nome. Porque se eu estou onde estou, eu devo muito a João e Maria. Meu pai, que era semi-letrado, minha mãe também. Nós não podemos esquecer nunca isso. Tem muita gente de periferia que esquece a origem. Tem muitos negros que esquecem a sua ancestralidade. E isso é um absurdo. Então, essas redes de solidariedade começaram lá com os terreiros lá atrás. Os negros sempre tiveram necessidade demais dessa rede de solidariedade para sobreviver a um Estado que o perseguia, oprimia. Então, essa questão, Pedro, das redes, ela existe das mais variadas formas. O que a pandemia fez foi maximizá-las, foi fazer que elas pudessem se tornar cada vez maior. E é isso que a gente trabalha, como é que a gente torna essas redes para a cidade inteira, como é que a gente acolhe os idosos da cidade, como é que a gente permite que as crianças brinquem. As crianças de classe média só têm um apartamento, às vezes não tem nem um condomínio, não tem nem um play, e só tem a escola, e aí tem plena pandemia. É triste, mas as crianças na favela têm muito mais possibilidades. Ao mesmo tempo, é um absurdo como o Estado enfrentou essa pandemia, para trabalhar a partir de uma lógica de classe média, de reduzir as pessoas a seu apartamento, quando na favela vive 3,5 de pessoas, em um domicílio muito pequeno. Como tinha que ser na Maré e em outras favelas, então, a política de confinamento? Tinha que ser na comunidade, e não na casa, porque não há condições de ficar dentro da casa. Então, bastava criar, como se fez em outras cidades, políticas que permitissem ter triagem, ter testagem para as pessoas que tivessem que circular, e ter acompanhamento e oferecer, e não pensar em domicílio, porque essa é a cabeça do gestor. Ele pensa em indivíduos, não pensa em lugar, não pensa em comunidade, não pensa em coletivo. E isso é uma lógica perversa de gestão e de ação, porque a partir dessa lógica sociocêntrica que pensa a cidade a partir do consumo e de indivíduos funcionais. É contra isso que a gente luta. Jailson, só emendando na pergunta do Pedro, você também não acha que, assim, de lá para cá, né, nesses últimos 12 anos, a gente também não vê um protagonismo maior, justamente dos mais jovens, o engajamento, isso talvez fruto de uma política educacional inclusiva durante alguns anos, que agora está sendo desmontada. Então, como é que é essa representação através dos jovens favelados? Eu acho que tem um lado... Sim, Raquel. Posso emendar na sua pergunta, porque também tem a ver com a do Pedro, aí o Jailson, eu sei que ele tem 1 hora. Ô, Jailson, obrigada pela palestra, né? Eu estou dividindo aqui a disciplina com a Tatiana, e eu venho trabalhando justamente as redes de solidariedade antes e depois da pandemia, não somente aqui no Rio de Janeiro, mas em outros lugares, inclusive nos bairros latinos da Califórnia e alguns outros lugares. Eu acho que você citou uma coisa que é muito interessante, que eu acho que o paradigma, você falou do paradigma da ausência, do paradigma da potência. Eu acho que é isso que a favela tem. Ela tem, por ter a ausência, precariedade, tudo isso que você falou, você precisa encontrar formas de se organizar e de conviver, e eu acho que por isso é que tem essa coisa da solidariedade, de tudo que você falou, né? E na literatura do planejamento urbano agora, vem aparecendo muito, por conta principalmente da pandemia, a questão da ética do cuidado, que você não pode mais querer ter o direito à justiça social, o direito à cidade, mas você tem que ter a questão de cuidar do outro, porque se uma coisa a pandemia nos mostrou, né, e eu acho que tem a ver com as redes de solidariedade, e uma coisa que você falou agora no final, é que nós dependemos uns dos outros. O vírus nos mostrou que não adianta eu só me proteger, tem que ter um sentido coletivo, né? Essa coisa da interdependência, né? Então, acho que quando você fala do coletivo e das ações coletivas e da falta disso, né, até quando você citou agora no final a questão do gestor que pensa no indivíduo, como que você pensa que poderia ter, a partir da pandemia, uma política pública, não só para a favela, mas também para a cidade como um todo, porque eu também sou de uma época em que eu morava, apesar de morar num apartamento de classe média, né, em Laranjeiras, a gente tinha essa rede de solidariedade, né? A gente batia na porta da vizinha, pedia açúcar, menina, vai lá, pede um ovo, porque está faltando ovo aqui. E isso com a cidade
que foi sendo enclausuradas nos seus muros, nos seus condomínios, com as suas câmeras, isso acabou. Hoje a gente tem uma cidade completamente segregada, né? Então, eu queria que, se você pudesse expandir no pouco tempo que a gente ainda tem, como que poderia ser uma política pública pós-pandemia que incluísse o direito à favela, mas o direito a todos termos cuidado e solidariedade uns com os outros? Então, juntando essas duas questões, Raquel e Tatiana, eu acho que, primeira coisa, a gente foi muitas vezes obrigado, como organização da sociedade civil, por causa da instituição financiadora, e nós éramos meio reféns dela, de trabalhar com a juventude, né? E, por outro lado, a gente também tinha na cabeça a importância de trabalhar com a juventude, né? Porque, de fato, ela teria toda a questão de construir esses novos repertórios, novas possibilidades. Isso nos últimos 20 anos, que se constituiu organizações das favelas e periferias, que nós tínhamos organizações de classe média. Quando nasce a AfroReg, CUFA, Observatório de Favelas, Nós do Morro, Redes da Maré e tantas outras, a gente passa a ter uma capacidade cada vez maior de dialogar de igual para igual. E muitos jovens vão quebrando essa lógica de viver a partir do seu lugar, então adquire o direito de circular na cidade. Adquire o direito de ir na central, no Centro Cultural Banco do Brasil, por exemplo, ou no Museu Mar, o Museu Amanhã, quer dizer, cada vez mais se vê possível de pensar a cidade, e vão se empoderando. E vão fazendo isso sem perder a referência e o orgulho de serem da favela. Então, isso foi fundamental no trabalho com a juventude. E isso ajudou muito a criar hoje essa massa crítica imensa que gerou também essas ações para a pandemia. Então, me parece que o trabalho da sociedade civil foi muito mais importante nesse aspecto do que do Estado. Agora, é claro que a política pública gerada a partir de política de cota para a universidade fortaleceu muito esse processo, porque nós tivemos milhões de jovens periféricos podendo entrar em cursos que tradicionalmente não tinha acesso. Você vê uma turma hoje de medicina da FRJ, dá um orgulho. Durante 50 anos não teve um negro. A PUC, por exemplo, tem um trabalho histórico de acesso dos nossos alunos pré-vestibular de comunidade há muitos anos, 30% quase das bolsas da PUC são para estudantes, e tem inclusive política de ajuda com auxílio alimentação, auxílio xerox, auxílio passagem. Isso é histórico, e essa PUC do Rio, porque as outras PUC não são assim. Então, esse tipo de compromisso de organização da sociedade civil, política pública, organizações como a PUC e outras mais, na construção de oportunidades maiores para a juventude, deu uma empoderada muito forte nela e hoje cada vez mais se manifesta. Mas nós temos um desafio, as pessoas mais velhas, principalmente negras, os homens negros hoje, e principalmente os velhos, estão completamente abandonados. Eles são invisibilizados, como eu disse aqui, eles perdem cada vez mais oportunidades profissionais, eles perdem cada vez... A gente fez uma seleção para... E eu percebi o erro aí, a gente selecionou 7 pessoas para o Instituto lá no início, e eles queriam só 7 mulheres negras. Depois de alguns meses, 3 tinham saído porque tinham encontrado oportunidades bem legais. E os homens negros que a gente tinha, nenhum saiu, nenhum pediu demissão, nenhum encontrou alternativa, e um que a gente não teve, o projeto acabou de sair, até hoje ele não conseguiu. Então, a condição do homem negro hoje é uma condição que a gente tem que ter muito mais atenção, e dar cada vez mais às pessoas idosas. Como é que a gente pensa cada vez que está havendo um processo progressivo do envelhecimento na cidade e nas periferias e favelas, e é fundamental que a gente consiga ter políticas em todos os sentidos. E a partir do que você diz, Raquel, tem uma ética pública necessária de ser constituída, e acho que o Bolsonaro está mostrando exatamente isso, como ele faz um governo da destruição, como ele faz um governo absolutamente centrado na construção de uma sociedade pré-hobbesiana, e isso é fundamental. Para Hobbes, por exemplo, quando ele fala o homem é o lobo do ouro, então você tem que ter um Estado que minimamente crie restrições para essa violência, de mais forte quanto mais fraco. Bolsonaro propõe exatamente acabar com isso. Então nossa resposta tem que ser radicalmente o contrário. Essa ética da solidariedade, a política pública tem que contemplar, eu já falei sobre isso, quero reiterar, dimensões da vida que estavam restritas à vida privada. Essa dimensão do cuidado, da generosidade, da proteção, da sociabilidade, do amor, o amor, como diz a Badiou, é um componente da política fundamental. A gente precisa, mas não é um amor piegas, não é um amor simplesmente tradicional, é um amor efetivamente pela nossa humanidade. É o amor pela nossa capacidade de ter empatia com o outro, ter altruísmo com o outro. E isso implica esse cuidado. Eu, como gestor público, tenho que pensar como eu posso ser cuidador e não simplesmente burocrata, lógico, pensar primeiro. Nós devemos deixar, então, de ser objeto da política e as políticas se tornarem efetivamente objeto das nossas necessidades.
nossa necessidade de cuidado, de amizade, de solidariedade, de convivência. Então, a política pública tem que ter indicadores que sinalizem a importância da convivência, a importância do cuidado, a importância das redes de sociabilidade, a importância das redes de solidariedade, a importância da rede de criação cultural comum. Então, essa criação cultural coletiva, esse processo educacional que junte idosos e pessoas mais novas, cada vez mais produzindo esses saberes, é essa utopia de cidade que eu tenho. E eu acho que é isso que a gente tem que exigir dos nossos gestores, que incorporem essa dinâmica a todos nós. Agradeço demais, obrigado pelas palavras carinhosas, obrigado, Luiz, obrigado, Raquel, por sua questão. Olá, Ianca, aqui, eu estou me despedindo, porque eu realmente tenho que estar na maré, eu estou preocupado com o trânsito. Que bom. Então é bom ter pessoas como você, Ianca, assistente social, favelada, migrante, e efetivamente capaz de estar retribuindo isso para a cidade e para a humanidade, né? Porque esse é o nosso desafio. Reproduzir esses diferentes tipos de cuidado que a gente teve, porque eu não me fiz sozinho. O nome da minha tese, só para concluir, seria miraculoso/miraculado. Porque acham que pessoas como nós pensam de duas formas. Ou nós somos geniais, excepcionais, fantásticos, extraordinários, e por isso nós merecemos estar onde está, ou nós só somos virados para a lua, demos sorte, falavam muito para minha mãe, que sorte que a senhora deu com seus filhos. Nós não somos nem miraculados nem miraculados. Nós somos simplesmente pessoas que conseguiram tecer redes. A Igreja Católica foi fundamental para mim. Eu não seria o que sou sem a teologia da libertação. O PT foi fundamental na minha formação, a universidade foi fundamental na minha formação, o movimento e a vida na favela foi fundamental para a minha formação. Então, eu reconhecer esse papel dessas redes, e é claro que eu tinha potência, mas poderia não ter descoberto essa potência se eu não tivesse essas redes. Então, isso que você está fazendo, Raquel, de buscar essas redes de solidariedade, redes de construção comum, redes de cuidado, são central para todos nós. Só que se pensava sempre numa lógica absolutamente caritativa, que só os favelados, só nós pretos precisavam disso. Isso não é verdade. A classe média precisa hoje mais de cuidado, de sociabilidade, de convivência do que nós. Como diz meu filho, a vida na favela é muito melhor do que no Flamengo. Só que lá tem uma polícia assassina que chega e entra dando tiro. E ele que é negro, ele tem que estar o tempo inteiro. Ele anda com... Olha que absurdo. A nota fiscal da bicicleta que ele tem que andar. Ele anda com a nota fiscal da joia que ele tem, porque se a polícia chegar e falar que não tem, ele pode ser acusado de ladrão. Isso é a sociedade brasileira hoje, século XXI. E é essa construção que a gente tem que superar. Só para falar da minha emoção, é impossível trabalhar a dimensão filosófica e educação sem uma emoção. Aprender a chorar foi um grande ato para mim. Aprender a chorar em público. Porque isso não só me emociona, por causa da tua irmã, é porque isso traz para essa dimensão pública, essa dimensão da minha humanidade. Eu não posso ser simplesmente, esse é o grande erro da esquerda, historicamente, trabalhar apenas a razão, trabalhar apenas um processo da consciência, sem discutir a importância da corporeidade. O corpo é cada vez mais importante. Então, Raquel, nessa discussão do cuidado, tem que discutir a corporeidade. E não é só a corporeidade negra, é a corporeidade branca, é a corporeidade da mulher, da trans, do conjunto de pessoas. E é através dessa corporeidade que se expressa através de emoção e não só da razão, e eu tentei, obviamente, trabalhar uma perspectiva racional de construção a partir de episteme, mas essa episteme periférica que a gente quer criar, ela é corpo, mente e alma. Isso é inseparável. E eu agradeço muito a vocês pela escuta e obrigado pelo nosso encontro. Beijo grande. Até a próxima. Obrigado, Obrigada, Tatiana, de novo. Jailson. Muito obrigada, tá? Beijo, tchau. Fica bem. Bom trajeto para você aí. Tatiana, maravilhoso.